Durante entrevista à TV Senado, o senador eleito astronauta Marcos Pontes, que foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro, respondeu uma pergunta sobre como o Senado deve agir em relação à usurpação de competências que vem sendo perpetrada pelo Poder Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. Questionado se concorda que a Corte vem exorbitando suas competências, o astronauta disse: sem dúvida. O senador eleito lembrou que onde existe democracia, deve haver equilíbrio entre os poderes. Marcos Pontes afirmou: quando a gente pensa em democracia sadia, saudável, você precisa ter esse equilíbrio entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que o legislativo é o poder empoderado, vamos dizer assim, pela população. Nós estamos aqui porque nós somos votados, porque nós somos escolhidos pela população para representar. E pela Constituição, você sabe que a democracia é o poder do povo, exercido pelos seus representantes ou diretamente pelo povo. É excelente a gente ter sempre isso aí em mente quando a gente pensa em manifestação, etc. Pontes prosseguiu: e cada poder tem as suas funções. Ele não pode extrapolar a função. Eu não posso começar a querer, como legislador ou como parlamentar, ir para lá e querer executar. Não posso julgar alguma coisa que é capacidade e dever do outro poder. Da mesma forma, eles não podem legislar, eles não podem transformar isso aí. E isso tem que ser obedecido. E para isso, nós temos contrapesos. Nós temos aí os checks and balances, como dizem nos Estados Unidos. Como a gente consegue manter? Lembrar que o Senado é a casa responsável em fazer esse contrapeso, junto com o Legislativo. E precisa ser feito e será feito da forma normal, da forma que está prevista na lei. Mas precisa ser feito. Isso aí é bom para o povo, é bom para a democracia, é bom para o Brasil e é bom para manter o prestígio do Senado, manter o prestígio do Legislativo. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Mas agora, uma última pergunta, o programa já está chegando ao fim, passa rápido, né? Demais, né? É realmente uma conversa muito interessante aqui, mas eu não poderia deixar de abordar um dos pontos até assim importantes e que estão na ordem do dia. Todos os senadores acabam pensando sobre isso, que é a relação do Poder Legislativo com o Poder Judiciário. Como é que o senhor vê isso nessa quadra brasileira em que houve tantas discussões em relação a um poder talvez exorbitando as suas competências em relação ao outro? O senhor concorda com essa visão? É só para a gente finalizar. Sem dúvida. Olha, quando a gente pensa em democracia sadia, saudável, você precisa ter esse equilíbrio entre os três poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Lembrando que o legislativo é o poder empoderado, vamos dizer assim, pela população. Nós estamos aqui porque nós somos votados, nós somos escolhidos pela população para representar, né? E pela Constituição, você sabe que a democracia é o poder do povo, que é exercido pelos seus representantes ou diretamente pelo povo. Excelente, é bom a gente ter sempre isso aí em mente, quando a gente pensa em manifestação e etc. E cada poder tem os seus, vamos dizer assim, as suas funções. Ele não pode extrapolar a função, né? Eu não posso começar a querer como legislador ou como parlamentar ir para lá e querer executar. Eu não posso julgar alguma coisa que é a capacidade do dever do outro poder. Da mesma forma, eles não podem legislar, eles não podem executar ou não podem transformar isso aí. E isso tem que ser obedecido. E para isso nós temos contrapesos. Nós temos aí, né, o checks and balances, como diz nos Estados Unidos, mas aqui tem como a gente consegue manter? Lembrar que o Senado é a casa responsável em fazer esse contrapeso junto com o Legislativo. E precisa ser feito, e será feito da forma normal, da forma que está previsto na lei, mas precisa ser feito para que isso aí é bom para o povo, é bom para a democracia, é bom para o Brasil e é bom, vamos dizer assim, para manter o prestígio do Senado, manter o prestígio do Legislativo. Tá certo. Então conversamos com Marcos Pontes, senador eleito por São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Olha, eu que agradeço. De novo, pessoal, assistindo aí de São Paulo, lembre, ou de outros lugares também, né? Por que não? Né? Nós estamos no Brasil aqui. Entre no meu Instagram, @astropontes, entre lá, dê a sua sugestão, converse lá, se inscreva, né? Porque muitas coisas vou passar por lá. Ok, muito obrigado. Obrigado. E obrigado. Olá, este é o Senado Notícias Especial. E nós recebemos aqui no estúdio Marcos Pontes, astronauta, primeiro brasileiro a ir ao espaço, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, engenheiro e agora eleito senador por São Paulo com quase 11 milhões de votos. Seja bem-vindo então aqui ao nosso programa especial. Olha, eu que agradeço, né? Obrigado por essa oportunidade. Aliás, eu começo agradecendo, né? Quase 11 milhões de votos, agradecer a cada um dos paulistas que depositou seu voto em mim, dizer que tudo aquilo que eu falei durante a campanha, agora a gente realiza aqui no Senado, então me acompanhem por aí. Pois é, o senhor recebeu votos de praticamente 1 em cada 2 eleitores de São Paulo, a que o senhor deve esse sucesso, né? 49% dos votos. Olha, eu acho que principalmente porque o pessoal, primeiro, reconheceu, né, o trabalho que foi feito durante o meu período como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e de Comunicações também. Foram muitas realizações, o pessoal acompanhou aqueles que tiveram mais paciência de olhar no site do Ministério, acompanhar o que estava sendo feito. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho importante, eu sou de Bauru, ali no interior de São Paulo, né, bem no centro do interior de São Paulo. E o meu pai, seu Vigílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Tipo faxineiro, que limpa o chão, né? Tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Eu nasci na periferia. Ou seja, uma origem humilde. Exato. Eu acho que as pessoas acabam se identificando comigo. Você olha um estado como o estado de São Paulo, é um estado rico, mas tem ainda muitas diferenças. E ao longo da campanha eu vim falando a respeito disso, com projetos. Outra coisa que eu fiz foi apresentar muitos projetos. E isso acho que traz aquele sentido, bom, esse cara é um cara técnico, é um cara que pode ajudar a resolver esses problemas, ele sabe como que é, ele viveu
isso aí. Então eu acho que essa identificação somado com capacidade técnica, acho que ajudou a trazer esses votos todos. Tá certo, a gente vai falar sobre a sua passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas todo telespectador tem uma curiosidade, eu aqui como jornalista tenho que tirar, né? É muito interessante, chega até a ser lúdico, até para muitos jovens. Eu, por exemplo, na época que o senhor foi ao espaço, era um jovem, né? E eu queria saber de onde surgiu, assim, essa oportunidade de um jovem da periferia ser o primeiro brasileiro a embarcar numa missão da NASA e ir ao espaço. Olha, é uma construção, né? Uma construção de carreira, que eu falo, né? Também, eu converso muito com jovens do Brasil, fora do Brasil. É uma construção. Você quer ter sucesso na vida? Né? 4 coisas que a minha mãe falava lá atrás. Né? Eu lembro que naquele tempo, lá em Bauru, eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto. Eles falavam assim para mim: você ser piloto? Cai na real, rapaz, você é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Eu lembro que eu estava chateado, naquele dia eu estava chateado em casa lá. Aí minha mãe chegou do trabalho, ela era italiana, brava, com os olhos azuis, assim, olhou bem e falou assim: olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Então, baseado nisso, né, eu fiz a prova, eu comecei a minha vida como eletricista aprendiz lá na rede ferroviária, e foi exatamente ali que me falaram isso, né, que você não vai conseguir e tal. Eu estava lá para poder ajudar em casa. E fiz a prova da academia, passei para a academia da Força Aérea, né, entrei na Força Aérea, 4 anos com curso de administração pública e de pilotagem. Aí me formei como piloto, depois como piloto de caça. Fiquei voando nos esquadrões de caça lá no sul do país, em Santa Maria. Resolvi estudar mais. Aí fiz o vestibular para o ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico. Fiz engenharia aeronáutica no ITA. Aí eu somei a parte de pilotagem com a parte de engenharia. Me tornei um piloto de teste. Eu era o único piloto de teste da época, que era piloto e engenheiro, para fazer testes com aviões da Força Aérea e de outros lugares. Tive a oportunidade de voar praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na Força Aérea. Voei com a Força Aérea Americana também, F-15, F-16, com a Marinha Americana, F-18, que inclusive está no filme aí agora, lá do Tom Cruise ali, né? E depois voei com a Rússia também, MiG-29. E aí resolvi estudar mais, fazer um primeiro mestrado no ITA de otimização de trajetórias orbitais, que eu estava começando já a ver qual era o currículo dos astronautas americanos. Eu precisava ter um currículo semelhante. Fiz aquele mestrado, depois fui para os Estados Unidos para fazer mestrado, doutorado em engenharia de sistemas. Eu estava no doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional e resolveu um dos problemas que eu tinha para poder me inscrever no concurso da NASA. A NASA abre concurso a cada 2 anos e tem mais ou menos 1.000 candidatos por vaga. E um dos requisitos era ser americano. Obviamente eu não tinha, mas agora eles abriram a vaga para um brasileiro também. O senhor disse, é a minha oportunidade. Agora é a oportunidade. Eu participei no concurso em 1998, um concurso público. Fui selecionado, entrei na turma 17 de astronautas da NASA. 2 anos, é um curso muito puxado, de 2 anos para ser astronauta profissional, não é simples de fazer. E aí me formei em dezembro de 2000. Esperava voar em 2001, não aconteceu. 2003 teve o acidente da Colômbia, parou tudo. 2005 me ligaram, falaram que eu ia voar com a Rússia, né, porque não tinha voo ali. E foi assim que eu cheguei ao espaço, né, como especialista de missão da NASA. E lá o senhor participou de algumas experiências, né, brasileiras no espaço, né? Conta um pouquinho, assim, resumidamente, como é que foi isso lá e, sobretudo, se o senhor não teve medo, né? Porque, como o senhor disse, há poucos anos antes havia tido o acidente da Colômbia. Da Colômbia. Olha, mas eu era piloto de testes, né? Então você está acostumado. A minha vida inteira foi trabalhando, gerenciando risco, né? Trabalhei 30 anos também fazendo investigação e prevenção de acidentes, etc. E você vê que o treinamento leva você a superar o medo, né? E você sabe o que você vai fazer em caso de acontecer, se eu faço isso, tal. Então isso ajuda muito. A própria seleção de astronautas foca bastante na parte emocional, isso é também muito importante. E eu voei lá na Rússia, eu lembro que na hora que eu estava sentado ali naquele foguete, são 200 toneladas de combustível, né? O pessoal pergunta, dá medo? Pô, lógico que dá, né? Mas cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil. Tinha uma bandeira do Brasil no meu braço, e a bandeira representa todos nós. Eu falava, não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. Foi por isso que eu apontei para a bandeira com 2 dedos para dar a impressão de juntos, né? Estamos indo juntos para cima. É o que eu preciso falar agora para o Brasil. Também a gente precisa juntar o Brasil aqui para decolar com esse país. E quando eu cheguei ao espaço, que eu olhei a Terra pela primeira vez, assim, eu lembrei, o pessoal falou, o que você lembrou? Sabe o que eu lembrei? Lembrei lá de trás da minha mãe, Dona Zuleika, dos olhos azuis da cor da terra, falando assim, olha, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você.
E ela estava certa. É isso que a gente precisa levar para os jovens no Brasil inteiro. Pois é. E olha, na estação, a minha função, né, embora nós tínhamos lá 8 experimentos do Brasil e mais 80 dos outros países, a estação é um laboratório. Mas a minha função primária a bordo não é fazer os experimentos. Minha função primária é de engenheiro de voo. Então é manutenção de sistemas, montar sistemas, reconfigurar sistemas. E para quem gosta de Jornada nas Estrelas, é a função do Scott. Agora, deu tudo certo lá nessa situação ou o senhor teve que agir em alguma emergência que às vezes a gente até não sabe assim? O senhor passou um aperto lá no espaço? Tem, isso sempre tem. Né? Espaço ele não perdoa. Né? Espaço ele é um ambiente muito hostil, por isso que o treinamento é tão intenso e por isso que você tem o trabalho em equipe, é muito valorizado, liderança e trabalho em equipe. Se você errar, eu morro. Se eu errar, você morre. Então é bom a gente saber confiar muito um no outro. E eu lembro que uma das noites é difícil dizer no espaço, você dá uma volta na Terra em 90 minutos, então você passa 45 do lado do dia, 45 da noite, mais 28 mil km por hora a velocidade da estação, mas você tem períodos de 6 horas a cada 24 horas que você pode dormir. Então a tripulação dorme e nós estávamos dormindo em uma daquelas noites, vamos chamar assim, né, período de dormir, quando tocou o alarme de incêndio da estação. Esse é o alarme que ninguém gosta de ouvir, incêndio, obviamente, né? Eu já tive fogo em voo, em avião, tal, é o claxon que a gente chama. E aí, de novo, onde você vê que o treinamento ajuda. Você acorda e fala assim, pô, será que é verdade? É verdade. Então, pum, você vai, pega a máscara, né? Começa a fazer o procedimento junto, né? E resolvemos o problema lá. Mas o coração fica em 180, 170. Bom, senador, vamos falar agora aqui sobre um outro espaço, né, que é o ambiente político, então, né? O senhor, depois de toda essa experiência, ficou muito conhecido no Brasil e até no mundo mesmo. E aí, essa eleição de 2022 não foi a primeira que o senhor disputou. O senhor já teve tentativas anteriores. De onde veio, então, essa vontade de participar da política? Eu acho que em 2014 foi 2014, né? Veja bem, eu fiquei 20 anos, eu entrei lá em 1998 na NASA, fiquei até 2018. Em 2014 eu vim ao Brasil, falei, pô, e o que aconteceu naquela época? Lembra do Eduardo Campos? Acho que o pessoal lembra que ele era candidato a presidente naquela época, amigo meu, foi um dos caras que ajudou muito ao desenvolvimento da ciência no Brasil, foi ministro de Ciência e Tecnologia, ele ajudou muito o programa da estação, acabei pegando amizade com ele lá desde trás, desde 2004, 2003, 2004, assim. E ele falou assim, pô, você tem que... eu estou precisando de um candidato lá em São Paulo. Você não quer participar? Eu falei, pô, você não é bem... Na época eu falei assim, pô, não é bem o que eu faço. Vai, participa lá. Eu falei, tá bom. Entrei para participar. Confesso que eu não fiz muita campanha também, mas ele faleceu no meio da... Eu lembro do acidente, foi um acidente aéreo. E realmente eu perdi o gosto, assim, na coisa. Eu parei de fazer e eu acabei sendo suplente. Fiquei como suplente, mas logo depois eu saí do partido, né? O partido não era exatamente o que eu gostaria, no Partido Socialista, eu sou mais à direita, mas por causa do Eduardo, eu estava lá. E aí, novamente, depois em 2018, você vê como são as coisas, né? Eu vim ao Brasil participar de 2 reuniões e... em março de 2018, uma de manhã e uma tarde aqui em Brasília. A da tarde foi cancelada. Aí eu fiquei com a tarde livre. Falei, pô, e o meu voo era só à noite. Falei, eu vou lá no Comando Aeronáutica para entregar um livro. Tinha acabado de publicar um livro, chama Caminhando com Gagarin. Fui lá entregar para o comandante, que era o Rossato, que foi do meu esquadrão também, lá em Santa Maria. Só que ele estava ocupado, não pôde me receber. Eu falei, pô, eu entrei pro livro. Vou lá no Congresso, só para conversar com alguns parlamentares que me ajudaram no programa da estação. E vim, primeira sala de audiência que eu entrei, quem eu encontro? O deputado Jair Bolsonaro. Ele falou assim, ô Marcão, ele me conhece também desde 2001, que a gente tem. Ô Marcão, você é candidato a presidente. Falei, sério? Vamos gravar um vídeo aqui. A gente gravou um vídeo, depois fomos no gabinete dele, fomos conversando. Ele falou assim, pô, você podia se candidatar a senador lá em São Paulo, 2018, né? Eu falei assim, rapaz, eu tô tudo certo lá na NASA, 20 anos lá da coisa, estou na ONU também, para desenvolvimento industrial. Para vir aqui, eu não sei onde que eu posso ajudar, muito assim. Eu falei, o que eu entendo é ciência e tecnologia. Aí ele, se eu for eleito, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. O que você acha? Já prometeu naquela época. Março de 2018. Eu falei, tanto que eu fui um dos primeiros a ser chamado, convidado, indicado ali, né? Ou confirmado. Aí eu falei, tudo bem. E aí, com isso eu entrei para o Ministério. E a partir daí, você fica com aquela vontade. Como que eu posso ajudar as pessoas? Eu estou com praticamente 60 anos. Eu estou com 60 anos. Então, você fala assim,
no começo da vida da gente, tem muito eu. Os seus planos de vida são muito ligados a você. Eu vou fazer engenharia, eu vou fazer aquilo lá, eu vou... os objetivos são muito ligados a você. Aí você casa, você tem uma família, os seus objetivos ficam voltados para a sua família. Meus filhos estão crescidos, já estão casados. A partir desse momento, assim, rapaz, os seus objetivos têm que ser para ajudar as pessoas. E o melhor lugar para ajudar as pessoas é aqui, no Congresso. Então foi por isso que eu mantive o pé para vir para cá, para participar dessa eleição, vir aqui para o Senado. Eu acho que a partir daqui a gente pode ajudar muita gente. Perfeito. O que o senhor vai defender como meta prioritária do seu mandato aqui nesses próximos 8 anos? O setor que eu conheço melhor como um todo, lógico que eu trabalhei com muita coisa na vida, mas o setor que eu conheço muito bem é, obviamente, ciência, tecnologia, inovações, tudo que é ligado a isso e a educação para sustentar tudo isso. Então isso aí, vamos dizer assim, está na coluna vertebral desse meu trabalho. De que forma? Como que a gente pode utilizar? Se você observa todos os países envolvidos, todos eles, o que eles têm em comum? Ciência, tecnologia e inovação muito bem desenvolvido, porque quando você tem isso, você melhora a saúde, você melhora a infraestrutura, você melhora a agricultura, melhora todos os setores. Eu usei isso no Ministério. Não é só ciência por ciência, é ciência com aplicação prática no dia a dia das pessoas. Como você pode melhorar a qualidade de vida, como você pode resolver problemas da saúde usando ciência e tecnologia. Hoje o Brasil desenvolve vacinas próprias aqui, coisa que a gente nunca fez na história do Brasil. Então foi no meu mandato, vamos dizer assim, como ministro de Ciência e Tecnologia, que a gente conseguiu desenvolver isso aí. Então hoje o Brasil é capaz de desenvolver qualquer tipo de vacina, não é produzir, como a gente produzia, por exemplo, a AstraZeneca. Tecnologia europeia, a gente produz o insumo aqui, não é isso, é desenvolver tecnologia própria nacional. Desenvolver aquela tecnologia própria, vamos dizer assim, a fórmula daquela vacina aqui. Hoje o Brasil tem essa capacidade. Aí você vê quanto que a ciência pode ajudar, né? Você viu na pandemia e qualquer área. Na agricultura, a gente colhe os frutos da Embrapa plantada lá atrás pelo Alisson Paulinelli, né? Então, esse é o meu objetivo, usar ciência, tecnologia e inovações e ajudar na educação, usando o meu exemplo de vida, coisa que eu passei na vida, para tirar os jovens da situação que estão hoje, como eu estava lá na periferia, para poder trazer esses jovens, porque eles têm muito talento e vão ajudar muito o nosso país. Pois é, nós sempre ouvimos falar que o Brasil é o país do futuro, né, senador? E esse futuro que às vezes nunca chega, né? É um certo paradoxo, né? É um país que tem tudo para ser o futuro da humanidade, mas ao mesmo tempo é um futuro que nunca chega. Isso está falando em ciência, em educação. O que falta? O senhor que tem 60 anos, como disse, né? Em 60 anos, passou por essa estrada difícil que poucos brasileiros pobres conseguem cursar. O que falta realmente para que a gente tenha uma outra realidade, né? Para que as pessoas sejam mais livres, mais donas de si, escolham ali o que querem fazer, né? E consigam, tenham um mínimo de apoio para poder realizar seus sonhos. Pragmatismo. Buscar resultado. É o que eu fiz no Ministério lá. Você não desperdiçar energia, dinheiro com coisas que não levam ao resultado que você planeja antes. Então, quando você fala de ciência, tecnologia, geralmente o pessoal, mas isso aí é lá para frente. E olha que tem muita gente em alto nível que pensa assim, né? Não, isso aqui vai ser, daqui a 10 anos. Não, é agora. A vacina é agora. Produzir remédio nacional é agora. Desenvolver sistemas para poder ajudar no saneamento básico, sistemas de tecnologia, é agora. Desenvolver casas populares com melhor tecnologia, barato, que faça rápido, é agora. Agora, o senhor sentiu falta de recursos enquanto foi ministro da Ciência e Tecnologia, mas o senhor fez um trabalho também em relação a isso, né, de conseguir mais recursos. Conta essa história para a gente. Isso começou assim, quando eu cheguei no Ministério, eu tinha um déficit de 350 milhões para pagamento de bolsas. Ou seja, na prática, o que acontece? Em 2019, eu tinha orçamento para pagar a bolsa até agosto. A partir de agosto, não. Então, eu ouvi muita gente chegar para mim e falar assim, ministro, faz o seguinte, vai cortando as bolsas, que aí distribui, aí você tem o recurso até o final do ano. Eu falei, eu não vou cortar a bolsa, por quê? As bolsas do CNPq, elas são bolsas de pesquisa, diferente das bolsas da CAPES, que são bolsas de estudo. Ali é bolsa de pesquisa, pode ser em empresa, pode ser dentro de uma universidade, pode ser dentro de um outro lugar, num terceiro setor, que seja. Mas isso aí é o salário do pesquisador. Então você não pode cortar. Bolsa é muito importante. Eu falei, não vou cortar. Ou seja, aí eu dei uma peitada lá, vamos dizer assim, mas você tem que, não vou cortar, eu vou seguir, a gente vai ter que conseguir esse dinheiro. E nos 47 do segundo tempo, em setembro,
né, o Ministério da Economia lançou um PLN que a gente conseguiu pagar todas as bolsas sem atrasar um dia, sem cortar nenhuma. Eu nunca cortei bolsas do CNPq e consegui pagar tudo em dia. Um sacrifício enorme, mas eu falei, eu não vou ficar dependente só do orçamento da União. É aquele que todo mundo fica acotovelando lá os ministérios para se ajustar ali dentro. E lógico, lembrar que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, que com isso aí o setor social, né, puxou bastante recursos, outros ministérios acabaram sendo encolhidos em termos de orçamento. Eu não vou ficar dependendo disso, eu vou buscar outras fontes. Aí eu criei mais 2 fontes. Uma foi uma secretaria que eu criei no Ministério, que é uma secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos, e essa secretaria conseguiu desenvolver sistemas junto com o TCU, aliás, o agradecimento e elogio ao TCU pelo trabalho que faz e fez conosco lá, de poder achar maneiras de trazer recursos privados, de investidores, etc., para projetos públicos, né? E hoje, se o pessoal entrar em invest.mcti.gov.br, olha lá, tem centenas de projetos que uma pessoa quiser investir no projeto, pode investir. Então, isso aí a gente mudou o paradigma de investimento na ciência no Brasil. Copiei da onde isso aí? Copiei da Coreia do Sul. Né? Eu fiz um acordo com a Coreia do Sul, a gente trabalhou muito junto. O que eles fizeram lá que funcionou, a gente veio trazendo para cá esses efeitos. Então, é uma segunda fonte. Tem institutos hoje, como o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, lá em Campina Grande, que ele tem um orçamento da União, vamos supor, de X, e ele já tem 5X de orçamento externo para projetos. Aí a gente está falando de ciência. O senhor está no Partido Liberal, o senhor acredita que esse é o caminho mesmo, né? Essa conjugação com a iniciativa privada? Sem dúvida, esse é o caminho. Você tem que enxugar o governo, tem que ser um governo eficiente, um governo pequeno, um governo que consuma menos recursos e produza mais resultados, né? Com projetos pragmáticos, de novo essa parte. O terceira fonte foi a liberação do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi uma luta, né? Eu, como ministro, né, engajei pessoalmente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a comunidade científica, o setor produtivo, o próprio Congresso Nacional ajudou, vim aqui muitas vezes, pedi muita audiência para vir aqui falar, né? Tem muito ministro que não gosta de vir na audiência, eu gostava de vir porque é uma chance que você tem de falar com os parlamentares. E aí a gente conseguiu a liberação. Com essa liberação são mais 9 bi por ano, né? A mais para o setor. Então, hoje a ciência e tecnologia, a parte de orçamento está equacionado. A gente tem que, agora, tem que consertar alguma coisa no FNDCT ainda, que tem um tipo de um contingenciamento parcial que tem que ser cancelado, tem que ficar sem contingenciamento o tempo todo. É isso que eu vou defender aqui também. E com isso a gente tem 3 fontes, então, para ciência e tecnologia. Então, o orçamento está tranquilo, só basta ver os investimentos que têm sido feitos pelo Ministério. São bilhões, só agora em 2022, são bilhões que foram investidos em agricultura. Porque eles falam, você investiu só no Ministério? Não, são projetos para agricultura, são projetos para infraestrutura, projetos para as diversas áreas. Vamos falar um pouquinho sobre a sua ideia para a educação, sobretudo educação profissionalizante. O senhor tem uma ideia, então, de fundar como se fossem escolas profissionalizantes que vão trabalhar em parceria com outros institutos, com outras escolas de ensino médio, é isso? A educação, isso é uma coisa que eu falei muito durante a campanha lá em São Paulo. O pessoal pode entrar no meu Instagram, @astropontes. Aliás, vai ser por esse Instagram que eu vou comunicar com todo mundo aí. Vocês votaram em mim aí em São Paulo, não me abandone aqui não. Vocês vão ter que me acompanhar aqui aos 18 anos. Eu vou apresentar ali os projetos de lei, vou apresentar o que eu estou falando, o que quero, sugestões. Então é através desse canal, né? No Instagram, @astropontes. E eu falei muito, eu tenho gravado os vídeos lá, o pessoal pode ir lá no Diário de Bordo, falando sobre educação. Então tem diversos projetos para educação. Eu queria ressaltar 2, se me permite. Claro. 2 são muito importantes. Um deles é esse aí, né, quando você fala no ensino profissionalizante, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante pela World Skills International. E eu sei da importância para a minha própria vida, que me tirou da periferia para conseguir o meu primeiro emprego e tudo mais. Se a gente conseguir colocar, né, vamos colocar para a gente conseguir colocar ensino profissionalizante para todos os alunos do ensino médio, em São Paulo é 1.600.000 alunos, não é, você fala, é bastante? Não é, a gente consegue fazer isso. Com isso, quando termina o ensino médio, esse jovem já tem uma profissão, já tem autoconfiança, autoestima, um pequeno salário, que ele já está trabalhando ali, tipo um aprendiz, né, um menor aprendiz. E com isso, como eu fiz na minha vida, isso ajudou demais. E é possível fazer de que forma? Bom, parceria, primeiro, parceria com o setor privado, parceria com prefeituras, com o próprio estado de São Paulo, que tem o ensino médio, né, com as escolas que já fazem isso, tipo Paula Souza, Senai, etc. E você consegue fazer um núcleo, que é uma escola profissionalizante distrital, que congrega escolas daquele distrito. Eu estou
criando esses distritos aqui, né? Então, esses distritos aqui, tem as escolas de ensino médio que no contraturno vão para lá, ter uma profissão e esses currículos e o próprio equipamento, ele é em parceria com as empresas, com aquela vocação daquela região, né? Com isso, essas empresas já vão ter técnicos para trabalhar nas suas empresas, o que é excelente, já conhecendo o que eles fazem ali. Os jovens já têm um pequeno salário, já têm um emprego garantido, é bom para todo mundo. Tira esses jovens da situação de risco, né, e ajuda. O ensino profissionalizante muda a realidade. Veja os países mais envolvidos em tecnologia fina, tipo Alemanha, Coreia do Sul, Japão, eles têm ensino profissionalizante muito forte. Esse é um ponto. Aí vamos lá para trás, no ensino elementar, vamos chamar assim, né, a pré-escola. A gente chama primeira infância ali, de 0 a 6 anos. Tem a questão de creche. Eu, quando era criança, eu não tinha creche, né? Minha mãe tinha dinheiro para pagar, eu ia trabalhar com ela. Eu achava muito legal, mas acho que ela não achava isso não. Da mesma forma, tem muita mãe que tem que trabalhar que não tem creche para deixar o seu filho, principalmente nas regiões mais pobres. Precisa ter creche para todas as crianças nesse setor. Mas não é só isso. Essa creche tem que estender um pouco mais esse conceito para pegar o apoio à mãe, ou melhor, à mulher grávida, né, para que ela já tenha mais conhecimento, tratamento correto, para que a criança já nasça saudável, alimentação, etc., nessa primeira fase, que é extremamente importante, incentivo ao desenvolvimento das competências nas crianças até 6 anos de idade, na primeira infância. Você pode congregar programas do governo federal com o governo estadual e municipal, né? Tem muitos programas aí, tem inclusive Criança Feliz, né, aqui da cidadania, ou seja, muita coisa pode ser feita nessa área. Então você trata do começo e trata do final, e nunca pode esquecer da parte do fundamental, de ter um ensino em período integral, mas realmente período integral, com aprendizados importantes para as competências das crianças no contraturno. No caso com o governador Tarcísio, que estava na mesma plataforma política que o senhor à época das eleições, o senhor acredita que vai conseguir contemplar essas verbas para esses programas?